Olá pessoal, nós vamos fazer uma definição aqui sobre uma cônica muito importante em matemática, no ensino médio e na engenharia, que é o conceito, a definição de parábola. Então vamos à parábola. Bom, para nós definirmos parábola, nós precisamos de um plano. Então considere o plano π. E nesse plano, nós vamos considerar uma reta, que eu vou chamar aqui de reta D, e um ponto F fora da reta, né? Ou seja, um ponto que não pertença à reta D. Bom, e agora vamos considerar todos os pontos do plano que são equidistantes em relação ao ponto F e em relação à reta D. Por exemplo, esse ponto aqui, ó, que eu estou destacando, vou chamar de P1, ele é equidistante e tem a mesma distância em relação ao ponto F e tem a mesma distância em relação à reta D. Tá? Da mesma forma que esse ponto aqui, vou chamar aqui de P2, também tem a mesma distância em relação a F e a mesma distância em relação à reta D. Vou considerar mais um ponto com a mesma propriedade, ou seja, equidistante em relação a F e em relação à reta D. Mesma distância. Bom, ainda posso pensar e imaginar que também desse lado, aqui para baixo, também nós temos um ponto, que eu vou chamar de P4, que tem a mesma distância em relação a F e também tem em relação a D. E o ponto P5, que goza também da mesma propriedade, equidistante em relação a F e também a reta D. Notem que não existem apenas esses pontos, mas todos esses pontos que eu estou destacando aqui, ó, eles gozam dessa propriedade. Tá? E esses pontos, né, eles formam uma curva, que nós chamamos de parábola. Então, parábola é um conjunto formado por todos os pontos do plano π, tal que gozam da seguinte propriedade, ou seja, a distância em relação a F é a mesma em relação à reta D. Ou seja, são todos os pontos equidistantes a F e a D. Vamos agora destacar alguns elementos da parábola. Essa reta que nós consideramos no início, ela é chamada de diretriz. É uma diretriz. O ponto F, considerado inicialmente, é o foco. O ponto aqui pertence à parábola. E a ponto médio aqui do segmento F', que é o ponto V, nós chamamos de vértice. Aqui nós temos o vértice da parábola. E o V' é a projeção do vértice sobre a reta D. Tá? Então, esses são os elementos, né, que nós destacamos.
da parábola e esta definição. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.